O núcleo demônio. A história do experimento fatal com material radioativo. Em meio à pressa e ao sigilo da Segunda Guerra Mundial, a ciência nuclear avançou com uma velocidade impressionante e, muitas vezes, com uma perigosa despreocupação com as consequências. Um dos episódios mais notórios dessa era sombria da pesquisa atômica envolveu um pedaço de plutônio de apenas 6,2 quilos, responsável por duas mortes terríveis e que ficaria conhecido como Demon Core, ou núcleo demônio. Esta é a história do núcleo radioativo que matou dois cientistas em acidentes separados, devido a manipulações perigosas e uma confiança excessiva no controle humano sobre forças que mal se compreendiam. A corrida nuclear e a criação do núcleo. Durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos investiram massivamente no Projeto Manhattan, uma operação científica e militar secreta com o objetivo de desenvolver as primeiras armas nucleares. Em Los Alamos, Novo México, reuniram-se alguns dos maiores cientistas do mundo, incluindo Robert Oppenheimer, Enrico Fermi e Niels Bohr. Foi nesse contexto que se desenvolveu o núcleo de plutônio que mais tarde ganharia o nome sinistro. Fabricado em 1945, o núcleo foi originalmente projetado como parte da terceira bomba atômica dos Estados Unidos, que seria lançada sobre o Japão caso a guerra continuasse após Hiroshima e Nagasaki. Ele era composto por plutônio 239, um elemento altamente físsil, moldado em duas hemisféricas que juntas formavam uma esfera supercrítica. No entanto, com a rendição do Japão em agosto de 1945, a bomba nunca foi usada em combate. O núcleo permaneceu em Los Alamos, e passou a ser utilizado em experimentos para estudar os efeitos da proximidade de materiais refletores de nêutrons. Testes que exigiam manobras extremamente delicadas com materiais altamente radioativos. Foi aí que o perigo começou. O primeiro acidente, Harry Daghlian. Em 21 de agosto de 1945, poucos dias após a rendição japonesa, o jovem físico Harry Daghlian, de apenas 24 anos, trabalhava sozinho no laboratório de Los Alamos durante a noite. Ele estava realizando um experimento de reflexão de nêutrons, utilizando blocos de tungstênio ao redor do núcleo de plutônio para observar como os nêutrons refletidos aumentavam a reatividade do material. O objetivo era medir a aproximação ao ponto crítico, o limite em que uma reação nuclear em cadeia se tornaria autossustentável. O problema era que Daghlian estava conduzindo o experimento sem acompanhamento técnico adequado e com medidas de segurança mínimas. Ele ia empilhando os blocos ao redor do núcleo manualmente, sem o uso de braços mecânicos ou escudos protetores. Ao adicionar mais um bloco de tungstênio, o arranjo atingiu o ponto crítico. Um brilho azulado, resultado da radiação Cherenkov, iluminou o ambiente. Daghlian percebeu o erro imediatamente e instintivamente tentou desmantelar a pilha para interromper a reação, mas ao fazer isso, deixou cair acidentalmente um bloco diretamente sobre o núcleo, exacerbando a reação. Embora tenha conseguido remover o bloco e cessar a reação em poucos segundos, Daghlian já havia sido exposto a uma dose letal de radiação. Ele sofreu queimaduras severas nas mãos, náuseas e vômitos constantes, e morreu 25 dias depois, em 15 de setembro de 1945, após uma longa e dolorosa agonia. Tornou-se a primeira vítima de um acidente crítico causado por material físsil fora de um reator nuclear. O segundo acidente, Louis Slotin. A morte de Daghlian deveria ter servido como um alerta, mas apenas 8 meses depois, outro cientista também encontraria seu fim trabalhando com o mesmo núcleo de forma ainda mais imprudente. Louis Slotin, um físico e químico canadense, já era conhecido entre seus colegas por seu comportamento ousado e sua tendência a desprezar os protocolos de segurança. Ele havia participado da montagem da bomba lançada sobre Nagasaki e era um dos poucos especialistas em montagem de armamento nuclear. Em 21 de maio de 1946, Slotin conduzia uma demonstração para outros cientistas sobre como medir o ponto crítico do núcleo usando hemisférios de berílio como refletores de nêutrons. O experimento envolvia fechar cuidadosamente as metades ao redor do núcleo, aproximando-se lentamente do ponto crítico. Era um procedimento notoriamente perigoso, e Slotin usava nada além de uma chave de fenda para manter as metades separadas, uma prática completamente fora dos padrões recomendados. Enquanto segurava a metade superior com uma mão e usava a chave de fenda como calço, a ferramenta escorregou,
e os hemisférios de berílio se fecharam completamente ao redor do núcleo por uma fração de segundo. Mais uma vez, um clarão azulado preencheu o laboratório, e uma onda de calor percorreu o ambiente. A reação crítica havia começado. Slotin, com reflexos rápidos, conseguiu separar os hemisférios e interromper a reação. Mas o dano já estava feito. Todos os presentes no laboratório foram expostos à radiação, mas Slotin, que estava diretamente sobre o núcleo, recebeu a maior dose. Ele teve náuseas imediatas, queimaduras graves e começou a apresentar sintomas de envenenamento agudo por radiação nas horas seguintes. Morreu 9 dias depois, em 30 de maio de 1946. Seu ato rápido de separar os hemisférios provavelmente salvou a vida de outros presentes no laboratório. Um dos observadores, o físico Alvin Graves, também ficou gravemente doente, mas sobreviveu. As consequências dos acidentes. Após o segundo acidente fatal, a comunidade científica finalmente foi forçada a encarar a gravidade da situação. Os experimentos com núcleos supercríticos foram banidos de laboratórios abertos e passaram a ser realizados com robôs, braços mecânicos e em ambientes remotos controlados. A era das experiências manuais com materiais altamente radioativos chegou ao fim. O núcleo de plutônio, agora oficialmente chamado de Demon Core, não seria mais usado em experimentos críticos. Inicialmente, planejou-se usá-lo em um teste nuclear da Operação Crossroads, no Pacífico, mas sua utilização foi cancelada, e ele acabou sendo derretido e reciclado em outras armas. A história do Demon Core tornou-se um alerta permanente sobre os perigos da arrogância científica, da pressa em nome do progresso e da subestimação das forças que a ciência nuclear desencadeou. O legado de Daghlian e Slotin. Os nomes de Harry Daghlian e Louis Slotin permanecem marcados na história como símbolos do custo humano da ciência feita às pressas e sem cautela. Suas mortes são lembradas em documentários, livros e até na cultura pop. O caso do Demon Core chegou a ser dramatizado em filmes e séries sobre o Projeto Manhattan. Nos anos que se seguiram, a segurança em laboratórios nucleares foi transformada. Os acidentes impulsionaram mudanças radicais nos procedimentos de manipulação de materiais físsil, com normas mais rígidas, monitoramento constante de radiação e o uso de tecnologias remotas. A radiação invisível, silenciosa e mortal mostrou que não perdoa erros. O que aconteceu com Daghlian e Slotin serviu para moldar uma geração inteira de práticas seguras na ciência nuclear, práticas que, em última instância, salvaram incontáveis vidas. Considerações finais. O caso do Demon Core é uma das histórias mais marcantes da era nuclear. É um lembrete sombrio de que o conhecimento, por mais avançado que seja, sempre deve ser equilibrado com responsabilidade e respeito pelo desconhecido. Em um tempo de guerra, urgência e descobertas revolucionárias, 2 homens perderam suas vidas não em campos de batalha, mas em laboratórios, enfrentando um inimigo invisível e implacável, a radiação. Suas histórias ainda ecoam hoje como uma advertência de que o maior perigo nem sempre está no poder que dominamos, mas na forma como escolhemos usá-lo. Gostou? Curte e compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para ver mais vídeos de curiosidades.